Assim, no Antigo Testamento, temos 4 categorias. A primeira, Pentateuco. A segunda, livros históricos. A terceira, livros poéticos. A quarta, livros proféticos. Essa última categoria também é subdividida entre os chamados profetas maiores e profetas menores. Dentro do Pentateuco, encontramos 5 livros escritos por Moisés, que também são chamados de Torá. Os livros históricos registram os eventos que ocorreram desde Josué e a época dos juízes de Israel, até o período dos reis de Israel e Judá, terminando no exílio babilônico. Os livros poéticos concentram os Salmos, o livro de Jó e os livros de sabedoria. Por fim, os livros proféticos registram os oráculos que diferentes profetas ao longo do Antigo Testamento tiveram da parte de Deus. Essas profecias ocorreram antes, durante e após o período do exílio. O Novo Testamento também é dividido em 4 categorias. A primeira, evangelhos. Segunda, histórico. Terceira, epístolas. E quarto, profético. Os evangelhos relatam o ministério terreno de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Isso quer dizer, quando ele subiu para o céu encontrar com o seu Pai. O livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Nele é descrito o período da igreja primitiva, liderada pelos apóstolos, e a expansão da pregação do evangelho pelo mundo. As epístolas são as cartas que foram enviadas às diferentes comunidades cristãs. Elas trazem uma exposição clara das doutrinas centradas nas Escrituras. As epístolas também são subdivididas em 2 categorias. A primeira, epístolas paulinas, e a segunda, epístolas gerais, ou mais conhecida como epístolas católicas. Como o próprio nome esclarece, as epístolas paulinas, claro, foram escritas pelo apóstolo Paulo e consistem em 13 cartas. Dentre estas 3 delas foram direcionadas especialmente a 2 líderes da igreja primitiva, Timóteo e Tito. Eles eram, respectivamente, líderes das igrejas em Efésio e Creta. Essas 3 epístolas são denominadas cartas pastorais. As epístolas gerais foram escritas por diferentes pessoas, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Judas e Tiago. Dentre as epístolas gerais, só não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Por fim, o livro profético do Novo Testamento é o livro do Apocalipse.
também escrito pelo nosso irmão em Cristo Jesus, o apóstolo João. Quais são os livros apócrifos ou deuterocanônicos? A Bíblia Católica possui alguns acréscimos nos livros de Esther e Daniel. Por exemplo, Susana e Bel e o dragão. Além de outros que foram incluídos são estes: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, 1 e 2 de Macabeus. Como foi dito anteriormente, a versão da Bíblia utilizada pela Igreja Ortodoxa pode apresentar algumas diferenças, dividindo as subdivisões dentro da própria Igreja. Todavia, de modo geral, a Igreja Ortodoxa também aceita os seguintes livros: 1ª e 2ª de Esdra, a oração de Manassés, 3 e 4 de Macabeus, Salmo 151. Considerando todas as particularidades mencionadas nesse estudo, podemos claramente entender quantos livros tem a Bíblia e como estes livros estão organizados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.